Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Silva, cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp Araraquara, e vim trazer algumas explicações aqui a respeito do que aconteceu ontem no município, no que diz respeito à disputa à prefeitura, protagonizada de um lado por Dr. Lapena do PL e por outro lado, Eleonora Naim do PT. Acho que o primeiro aspecto fundamental que a gente tem que levar em consideração é o que aconteceu sobretudo na reta final de campanha. Essa reta final de campanha, ela foi muito emblemática, até porque do lado do Dr. Lapena houve uma mudança significativa no que diz respeito ao discurso. Deixou de ser um discurso pautado em algumas críticas relativamente mais genéricas quanto ao atual governo de Edinho Silva, que transmitiu todo o seu apoio, obviamente, a Eleonora Naim, até então a sua secretária de saúde, e por outro lado fez também com que o Dr. Lapena forçasse de alguma forma um nível maior de beligerância na campanha, fazendo ataques que eram ataques principalmente em relação à suposta incapacidade dos atuais governos em lidar com a crise hídrica, por exemplo. Se a gente parar para pensar, nós estamos atravessando um momento de grande seca, isso pesou sobretudo na avaliação também da população, que ao abrir as torneiras da sua casa durante longos períodos de tempo no dia, ficou sem o bem vital ali, que é a água. Claro que, do ponto de vista da atual gestão, isso se justifica como uma medida de contenção para que a crise não fosse ainda maior do que ela já é. Por parte justamente do Dr. Lapena e da oposição, esse fator se traduziu como incapacidade política de se preparar previamente para o desafio que viria. Nesse sentido, Lapena conseguiu movimentar e mobilizar a partir desse assunto nessa reta final. Mas sozinho esse fato não vai, obviamente, explicar o seu sucesso eleitoral. Um segundo elemento que diz respeito principalmente àquilo que as pesquisas vinham aferindo em termos de preferência do eleitor e aquilo que efetivamente a gente viu nas urnas ontem também é ilustrativo a respeito do que aconteceu nessa reta final. Por exemplo, as pesquisas de intenção de voto vinham dando conta de que Eleonora Naim poderia vencer e vencer até com relativa tranquilidade. Todas elas apontavam de alguma forma para esse cenário, mostrando a candidata consolidada em muitos dos redutos eleitorais que tradicionalmente conferem votos aqui ao Partido dos Trabalhadores no município. Por sua vez, Dr. Lapena acabou mobilizando muitas das figuras que são figuras nacionalmente conhecidas do que se convencionou chamar movimento bolsonarista ou bolsonarismo como um todo. Estiveram presentes na reta final em Araraquara, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, você teve um dos filhos do ex-presidente Eduardo Bolsonaro fazendo caminhada ao lado de Lapena, movimentando a militância, conclamando as pessoas para que fossem votar no dia 6 de outubro. Você teve Nicolas Ferreira, um deputado federal bastante polêmico, muito enfático, sobretudo em suas críticas em relação ao PT, e que destila, inclusive, um discurso que é um discurso de ódio contra o Partido dos Trabalhadores, além da figura do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, também, que ajudou bastante a tentar organizar e mobilizar essa militância. Então, esse segundo fato é um fato que não pode ser desprezado dentro desse contexto do que foram as campanhas, e movimento esse que a pesquisa não conseguiu captar. Só que a pesquisa também não consegue captar por uma razão muito importante. A maior parte dos eleitores também, muitos, aliás, dos eleitores também, têm decidido o seu voto, sobretudo ali nos momentos finais já da campanha. São aqueles que não prestam tanta atenção ao longo da realização da campanha e deixam para os 45 do segundo tempo, como diz uma metáfora comum aí do futebol, para efetivamente decidir em qual opção vão depositar o seu voto. Isso fez com que Lapena fosse até o final, conseguisse mobilizar essas pessoas e as trouxessem para a votação. Isso se traduz, por exemplo, em termos dos votos, se a gente observar o comportamento e a trajetória deles. Eu puxei alguns dados aqui, que são dados que dão conta aí dos últimos 24 anos agora, passaram as eleições, dos últimos 24 anos de competição política aqui no município. Para você ter uma ideia, por exemplo, entre os anos 2000 até 2024, em termos de quantidade de votos válidos, que são os votos dados efetivamente em um candidato, essas eleições de 2024 apresentou uma retomada dessa questão dos votos válidos, ou seja, 89,1% dos eleitores que compareceram nas eleições escolheram um dos candidatos. Ao passo em que, se a gente observar em anos eleitorais, em anos anteriores, aliás, das eleições, esse número é menor. Por exemplo, em 2020 foram 85,8%, em 2016 foram 79,2% e depois volta a um patamar de 86,8% nas eleições de 2012. Em resumo, é o maior percentual de eleitores que efetivamente escolheram um candidato aqui nas eleições municipais em Araraquara desde 2008. Se, por um lado, os votos válidos eles sobem e, portanto, a quantidade de eleitores decisórios é mais significativa nas eleições, a gente teve uma diminuição significativa nos chamados votos inválidos, que são aqueles que são descartados do cômputo final, sobretudo os votos brancos e os votos nulos. Para se ter uma ideia, o número de votos inválidos foi o menor também da série histórica quando a gente considera os dados desde 2008. Nós tivemos 10,9% de votos inválidos. Isso fez com que, de modo geral, de maneira geral, as pessoas se mobilizassem mais a ir votar
E as abstenções que outrora tinham atuado contra o Dr. Lapena, sobretudo nas eleições de 2020, agora se mostraram como um aliado favorável a ele. Mérito nesse sentido para a campanha que conseguiu mobilizar, conseguiu engajar. Só que a questão é de que forma mobilizou e de que forma engajou as pessoas. Não a partir de um projeto propositivo, até porque o Dr. Lapena ao longo da campanha veio apresentando em vários momentos propostas que eram relativamente genéricas. Eles geraram esse engajamento, sobretudo a partir de uma lógica contrária, contra o PT, e em movimentação, muitas das vezes, dentro do ódio, ou seja, o ódio das pessoas, né, o desejo das pessoas de tirar o PT. E isso também fez parte do discurso de Lapena, que acho que é um terceiro elemento bem importante nessa construção, que outrora havia beneficiado Edinho, mas que agora, nessas eleições, beneficiou Lapena. Eu explico. Né? Se a gente observar a disputa política majoritária em Araraquara, a gente tem um protagonismo que é dado, de um lado, entre o PT, na figura de Edinho Silva, que foi 4 vezes prefeito, e do outro lado, o MDB, principalmente na figura do ex-prefeito Marcelo Barbieri. Ambas as lideranças protagonizavam e davam uma certa organização à competição política local. Ocorre que por várias mudanças nas relações entre esses atores, inclusive na política nacional, isso fez com que eles se aproximassem, né, do ponto de vista do plano local. E desde 2018, no plano nacional, fez com que de alguma forma o discurso fosse mais radicalizado contra o PT, e essas forças políticas acabaram se aproximando cada vez mais. Tanto que nas eleições de 2020, o Dr. Lapena já havia apresentado uma votação que era uma votação relativamente surpreendente, sobretudo surfando nessa onda do bolsonarismo. E agora, em 2024, insistindo nessa estratégia, trazendo esses atores políticos na reta final, ele conseguiu construir um discurso que, como eu havia dito, outrora beneficiou Edinho, que era a ideia de que era ele contra todos os demais que pertenciam a um grupo político que há muitos anos estava à frente do município. Esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa, que Edinho, por exemplo, explorou bastante em 2016, naquelas eleições, dizendo que todos os candidatos à época, né, representavam um grupo político que não queria que ele voltasse, que ele assumisse, né, novamente a prefeitura, que de algum modo esteve presente em 2020 na sua campanha de reeleição, agora de alguma forma acabou beneficiando o Lapena, que colocou todos os demais como a velha política, como aquilo que tem de pior, como aquilo que não conseguiu dar resposta aos anseios e aos desejos da população de Araraquara, e ele nesse sentido fez um movimento de conseguir trazer esse eleitor de última hora. O fato concreto qual é que é? Talvez a política, como a gente a conhece, né, nos últimos anos, né, pensando de modo mais amplo, que é baseada em alianças entre os atores políticos, que é baseada até mesmo numa certa lógica de razoabilidade sobre a avaliação dos atores, dos comportamentos, das políticas, dos serviços públicos, tem perdido lugar, sobretudo em virtude da ascensão das novas tecnologias de informação e comunicação e a nova forma de se comunicar com as pessoas e de fazer política, onde, através principalmente dessa telinha das redes sociais, sobra pouco espaço para uma reflexão mais sistemática, para você observar de maneira mais apurada as propostas e sobra muito mais espaço para você fazer cortes rápidos, frases diretas, gritos de guerra, que acabam mobilizando muito mais os eleitores. A conferir agora como vai ser essa transição política entre Edinho Silva e Dr. Lapena. Edinho já antecipou que a prefeitura está de portas abertas logo após o reconhecimento de Eleonaim da sua derrota, né? E o Dr. Lapena agora vai ter que enfrentar um outro desafio numa outra frente, que diz respeito principalmente a como vai lidar com o poder legislativo. Isso porque, quando a gente observa o quadro do poder legislativo, você teve um resultado que apontou para uma forte presença, né, de políticos, que são políticos até mais experimentados no legislativo, que até então eram base de Edinho Silva, que conseguiram se reeleger, e por outro lado, muitos novatos no poder legislativo que vão pertencer, em princípio, à base do Dr. Lapena, que vão ter que ter uma curva de aprendizado, inclusive, sobre como lidar com a política no legislativo. Tem muitas novidades a partir de 2025, seja a partir do executivo, seja a partir do poder legislativo. Aqueles que até então eram base de Edinho vão ter que aprender a partir de agora a ser oposição e jogar dentro desse jogo. Aqueles que são marinheiros de primeira viagem vão ter que escolher de que lado da equação vão ficar. Se vão compor e engrossar o coro da oposição, que certamente terá no PT, na federação que deu sustentação a ele, atores políticos importantes, ou se vão, de outro lado, ficar junto com Lapena e de alguma forma integrar a base de sustentação política do próximo governo. É isso, um grande abraço e até a próxima.